Fala, meus queridos, tudo bem com vocês? Nesse vídeo vamos ver como se resolve a adição com números fracionários. Vamos lá para a lousa. Então, nesse vídeo, nessa aula aqui, vamos separar em duas partes. A primeira é a adição com frações, onde os denominadores vão ser iguais, tá? E a outra, quando os denominadores forem iguais, e a outra, quando os denominadores forem diferentes. Daí, precisamos fazer uns ajustes nas frações para que elas fiquem iguais, e aí sim a gente vai utilizar o que a gente vai aprender nessa primeira parte, tá? Então, é o seguinte. Lembrando, o denominador é o cara de baixo, e o numerador é o cara de cima, tá? Então, para fazer a adição, a primeira coisa que você precisa verificar é se os denominadores são iguais. Se eles forem iguais, você vai simplesmente repetir os denominadores. Então, aqui, ó. Repete os denominadores. Tem pessoas que somam os denominadores, daí que ficaria no denominador do resultado ficaria 10. Isso está errado. Então, quando os denominadores forem iguais, você repete os denominadores. E os numeradores, que são os carinhas de cima, você vai efetuar a operação de adição. Então, 3 mais 1 é... Desculpa. 2 mais 1 é 3, certo? Então, a resposta ficaria 3/5. Na questão B, os denominadores também são iguais, então é o mesmo processo. Repete o denominador. Repete o denominador. E o numerador vocês vão somar. 7 mais 5, 12. Só que esse resultado aqui, essa fração, ela não é uma fração irredutível, ou seja, dá para simplificar ela. Como que a gente simplifica uma fração? Dividindo em cima o numerador e o denominador por um mesmo número, tá? Nesse caso, o 12 e o 15, eles são divisíveis por 3. Então, 12 divididos por 3 dá 4. E o 15 divididos por 3 dá 5. Então, a resposta final ficaria 4/5. Ok. Aqui, ó, na questão C, os denominadores são 7. Então, basta repetir os denominadores e somar os numeradores. 12 mais 4, 16. Certo? Nesse caso, não dá para simplificar. Último exemplo lá. Denominadores são iguais, então repete o denominador, 6. E soma os numeradores. 14 mais 4, 18. 18. Olha só, dá para simplificar. Os dois são números pares, ou seja, dá para simplificar por 2. 18 divididos por 2 dá 9. 6 divididos por 2 dá 3. Opa, dá para simplificar de novo. Por 3. 9 divididos por 3 dá 3. 3 divididos por 3 dá 1. Beleza? Então, ficaria 3 sobre 1. Só que toda a fração aonde que o denominador é 1, eu não preciso escrever na forma de fração. Eu só vou escrever o numerador. Então, ele fica um número natural, tá? 3 sobre 1 é igual a 3. Tranquilo? Então, resumindo, para fazer a adição de fração,
preciso, primeira coisa, ver o denominador. Se o denominador for igual, eu vou repetir o denominador e vou efetuar a operação com os numeradores, certo? Agora, quando os denominadores forem diferentes. Quando eles forem diferentes, eu preciso ajeitar estas frações, ou seja, encontrar frações equivalentes a elas, aonde que nas duas os denominadores sejam iguais, tá? E como que eu vou fazer isso? Eu tenho um algoritmo, tá? Então, segue o passo a passo aqui desse algoritmo. Primeira coisa, vou tirar o mínimo múltiplo comum. Vou encontrar o mínimo múltiplo comum de 4 e 6, tá? Então, tem vídeo no canal sobre mínimo múltiplo comum, como achar o mínimo múltiplo comum. Então, vou encontrar o mínimo múltiplo comum. Dá para dividir por 2. Aqui vai dar 2. Aqui 3. Dá para dividir por 2. Aqui vai dar 1. Aqui não dá para dividir. Repete o 3. Por 3, 1, 1. Multiplicando os divisores. 2 vezes 2, 4. 4 vezes 3, 12. Certo? Então, o mínimo múltiplo comum é 12. Tá? Primeiro passo, o que você precisa fazer? Tirar o mínimo múltiplo comum. Encontrar o mínimo múltiplo comum dos denominadores, tá? Próxima coisinha. Você vai repetir aqui os dois espaços da fração, os dois tracinhos, certo? E este denominador, este mínimo múltiplo comum, ele vai ser o novo numerador o novo denominador nas duas frações. Então, ele vai ser aqui o mínimo múltiplo comum, vai ser o novo denominador das duas frações. Tá? E agora, quem que vai ser o novo numerador? O que eu preciso fazer? Pegar o mínimo múltiplo comum, que é o 12, pegar o novo denominador, eu vou dividir. Então, eu vou dividir pelo denominador antigo e multiplicar pelo numerador antigo. Então, 12 eu vou dividir pelo denominador antigo e multiplicar pelo numerador antigo. Então, divide pelo de baixo, multiplica pelo de cima. 12 divididos por 4 dá 3. 3 vezes 1, 3. O resultado desta sequência de operações, eu vou colocar aqui, ó, no numerador. 12 divididos por 6 dá 2. 2 vezes 1, 2, certo? E aí sim, com os denominadores iguais, eu vou efetuar a soma. Repete igual lá a etapa anterior. Repete o denominador e soma os numeradores. 5. Tranquilo? Se precisar simplificar, você simplifica. Se não precisar simplificar, aí fechou. Questão B. 10 e 12, mesma coisa. Se quiser fazer, aperta um pause e depois que terminar, verifica se fez da forma correta. 10 e 12. Então, vamos encontrar o mínimo múltiplo comum de 10 e 12. 10 e 12. Vou fazer rapidinho. 10 divididos por 2 dá 5. 12 divididos por 2 dá 6. Dividido por 2 de novo. 3. 5. Por 3. 1. 5. Por 5. 1 e 1. Certo? Quem que é o mínimo múltiplo comum? 2 vezes 3, 4. 4 vezes 3, 12. 12 vezes 5, 60. Divide pelo de baixo, multiplica pelo de cima. 60 divididos por 10
6. 6 vezes 3, 18. 60 divididos por 12 dá 5. 5 vezes 5, 25. E aí é só efetuar a operação de adição. 18 mais 25, vamos fazer aqui, ó. 5 mais 8 dá 13, vai 1 lá em cima. 4, então 43 sobre 60, certo? Aqui, nesse caso, não dá para simplificar. Beleza? Vamos ver mais dois aqui, ó. 8 e 10. Tiramos o mínimo múltiplo comum. Divide por 2, dá 4. 10. Divide por 2. Opa, desculpa. Aqui dava para dividir também, né? Então, aqui fica 5. 5 divididos por 2 não dá. 4 dá para dividir por 2, então vou dividir por 2, certo? Que o resultado é 2. 5 não dá, repete. Dá para dividir por 2 de novo, fica 1, e aqui fica 5, certo? Porque repete, não dá para dividir, repete. E aí vou dividir por 5, vai dar 1 e 1. Multiplicando, 2 vezes 2, 4, 4 vezes 2, 8, 8 vezes 5, 40. Então, será o novo denominador 40. Divide pelo de baixo, multiplica pelo de cima. 40 divididos por 8, 5. 5 vezes 7, 35. 40 divididos por 10, 4. 4 vezes 9, 36, certo? Então, divide pelo de baixo, multiplica pelo de cima. E aí é só efetuar a continha de adição. Repete o denominador e soma os numeradores. 35 mais 36, quer fazer a continha de adição, faz. Ó, um jeitinho de fazer de cabeça. 30 mais 30, 60, certo? Memoriza os 60. 5 mais 6 dá 11. 11 mais 60, 71. Certo? Então, quando dá para simplificar, simplifica. Neste caso, não me falha a memória, não dá para simplificar. Questão D. Então, vou tirar o mínimo múltiplo comum. 10 e 15. Tirando o mínimo múltiplo comum, se você já souber fazer de cabeça o mínimo múltiplo comum, já faz. É 30, né? Se eu souber fazer de cabeça, manda ver. Esse processo aqui, ó, não precisa nem fazer, certo? Porque você já encontrou mentalmente. Então, dá para dividir por 2? Fechou. Aqui, 5, o 10 dá para dividir por 2, vai dar 5. O 15 não dá, repete. Dá para dividir por 3, aqui fica 5, aqui fica 5. Por 5 vai dar 1, 1. 2 vezes 3, 6, 6 vezes 5, 30. Então, um novo denominador é 30. Divide pelo de baixo, multiplica pelo de cima. 30 divididos por 10, 3. 3 vezes 3 dá 9. 30 divididos por 15 dá 2. 2 vezes 4, 8. E é só efetuar a soma. 9 mais 8 dá 17. 17 sobre 30. 17 e 30 avos. Certo? Espero que vocês tenham gostado, tá? Não esqueça de curtir, compartilhar e se inscrever no canal. Beleza? Até mais!